Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 95. Eu sou o Felipe Von Zuben e estou com Sidney Torres. Fala, Sidney. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bem, galera? Mais um podcast aqui. Vamos falar um bocado desse novo time dos Patriots aí, fazer algumas comparações com a temporada passada. Será que a gente melhorou? Será que a gente piorou? Será que esse elenco traz mais confiança? A gente vai debater um pouquinho isso daí. Então, a gente até falou semana passada, né, Sidney, que a gente ia vir fazer uma lista a nossa lista de projeção dos 53 finais. Mas a gente tava pensando que basicamente é melhor em texto, porque vir aqui ficar falando nome por nome e tal, acaba que ficando meio chato. E aí uma coisa que sempre passa na cabeça do torcedor, principalmente a minha, nessa época do ano, eu sempre penso, o time que eu vou torcer, o time que eu vou me afundar nos próximos meses aí, é melhor do que o do ano passado? Não é? Outra coisa, a gente tá vindo de um Super Bowl, né, caras? O que a gente pode esperar, né, com esse time novo? Algumas posições estão iguais, outras posições estão bem diferentes. Aí a gente falou, vamos fazer um post disso, o post ia ficar gigante. Então, resolvido a história, trouxemos pro podcast pra gente tentar debater um pouquinho sobre isso. Tentar descobrir aqui entre a gente se o time desse ano é melhor, é pior, é igual com o de ano passado e o que a gente pode esperar desse time, né? Exatamente. Tem muita coisa, muitas posições sofreram várias alterações aí, perdemos jogadores importantes, mas também trouxemos jogadores muito importantes. Então acho que já dá é bem legal fazer essa comparação nesse momento. Apesar do elenco ainda não estar definido, mas a gente já sabe quem são os caras que estão ali, o que é que a gente tem à disposição, né, nesse momento. Então vamos fazer essa comparação aí do time 2016 com 2017. Legal, antes da gente começar, tem 2 recadinhos pra galera, Sidney, principalmente quem tá chegando agora no Patriotas, sobre o Twitter. Importante, Twitter é uma ferramenta e é uma mídia social que muita gente largou mão porque ele não virou muito, mas depois de um tempo ele meio que foi morrendo. Mas para quem acompanha a NFL, para quem acompanha o futebol americano, é essencial, e principalmente o nosso trabalho, a forma que a gente faz o Twitter ali é bem diferente do site e do Facebook, né? Eu acho o Twitter, para quem gosta de NFL, ele é simplesmente obrigatório, né? Porque todo mundo que comenta sobre a NFL tá lá, seja o pessoal aqui do Brasil, como a gente, seja o pessoal dos Estados Unidos, repórteres dos times lá. A dinâmica do Twitter ela é muito boa pro jogo da NFL, né? Porque é um jogo que é muito, muito dinâmico, a gente sabe o jogo não para, tirando aqueles intervalos chatos que a NFL tem, mas enquanto a bola tá rolando é uma coisa intensa, não tem você não se segura jogo na NFL, não se toca a bola de lado, o negócio toda hora é dinâmico. Então, eu acho o Twitter bem apropriado para isso. E eu realmente aconselho a galera que gosta dos Patriots seguir o nosso Twitter, porque a gente não simplesmente narra o jogo no Twitter, primeira para 10, bola, não sei o que é. A gente tenta acrescentar ao que o cara já está vendo na televisão. Então, a gente traz estatísticas, a gente faz comentários que às vezes os comentaristas e narradores não perceberam alguns detalhes, a gente está de casa, às vezes fica mais fácil. Então, assim, a ideia é acrescentar à transmissão da televisão. Então, eu realmente aconselho, quem já acompanha já sabe que pega muita informação legal no nosso Twitter, e indique o Twitter do Patriotas para quem você conhece que torce para os Patriots. E eu digo mais, principalmente na pré-temporada é onde faz muita diferença. Porque dá pra entender, o pessoal da TV quando vai fazer o jogo dá aquela estudada antes ali nos times, então sabe mais ou menos os primeiros e segundos jogadores de cada posição. A gente, como tá focado em Patriots 24 horas por dia, pré-temporada é basicamente a galera do fundão ali, né? Então a gente realmente traz informação, a gente tá estudando esses jogadores, é bem legal de acompanhar. E também, Sidney, pra eu complementar o que você disse, o Twitter entra no caso aí como uma segunda tela que eles chamam, que é informação extra do que você está tendo na TV. A gente não vai repetir o que o pessoal fala na TV durante o jogo, a gente vai trazer informação extra e realmente trazemos. Fora jogo, Sidney, vale lembrar a galera que durante a semana tá rolando tudo quanto é coisa ali, tudo que é coisa que chega dos Estados Unidos de informação dos Patriots tá no nosso Twitter também, né?
Exatamente, né? Qualquer movimentação de roster, qualquer problema de treino, quem está acompanhando esse training camp, né, acompanhou com a gente, sabe que a gente não deixa passar nada, né? Vídeos dos treinos, quem não treinou por lesão, quem não treinou por problema pessoal, quem está indo bem, quem está indo mal, então realmente dá para dizer que é bem completo o trabalho em termos de trazer informação, é bem recomendável mesmo para quem quer se aprofundar nos Patriots. Muito bem, então @NEPatriotas ou twitter.com/NEPatriotas. Não precisa fazer a conta se você não quiser. Você pode só entrar lá twitter.com/NEPatriotas que você consegue ver tudo que a gente está postando. Se você fizer a conta, lógico, dá para você interagir com a gente, dá para você mandar pergunta, comentário e vira um papo legal ali. Outra coisa, Sidney, que agora volta a movimentar é o nosso canal do YouTube, que vai voltar os de dentro do campo, que é a nossa análise de jogos, né? Cara, é outra ferramenta também que eu não recomendo demais para quem acompanha a NFL, porque durante a transmissão, às vezes, você até vê o replay de ângulos interessantes das jogadas, mas não consegue ter a noção de tudo que envolve uma jogada. A gente sabe que uma jogada executada por um ataque ou por uma defesa na NFL, ela não se resume à movimentação daquele cara que vai receber a bola. Todo mundo trabalha em função daquilo ali. Cada movimento da linha ofensiva, do running back, do quarterback, então a gente no dentro de campo, um bom exemplo disso, a gente para a jogada, explica tudo que aconteceu naquela jogada, tudo que envolve aquilo ali. Eu acho uma ferramenta que realmente ninguém traz na cobertura de NFL no Brasil, e a gente faz isso toda semana, né? Então eu aconselho realmente o YouTube, e não é só isso, né? Não é só de dentro de campo que a gente posta lá também. Pois é, o de dentro do campo é o nosso filhote aqui. Pra ser sincero, é um dos produtos nossos que menos dá views, né, Sidney? Ainda não pegou o gosto da galera ainda, faz boas temporadas aí, mas que a gente não quer largar a mão dele porque a gente sabe que é um produto exclusivo. Eu não vi ainda alguém fazer, como o Sidney falou, o jeito que a gente faz em vídeo, mostrando ali pausadamente o que aconteceu na jogada. Vale muito a pena se você quiser entender um pouquinho mais do jogo, da estratégia, ou se você já entende e quer dar uma boa olhada com calma nas coisas que aconteceram no jogo, vá para o nosso de dentro do campo, assista o nosso de dentro do campo, que vale muito a pena. Então agora com os jogos voltando aí, a gente vai voltar a ter de dentro do campo inédito pra galera. Hey, come on now, fellas! We've got to answer the bell. Now let's go! Let's go! Vamos começar então, Sr. Sidney. Eu acho que nesse caso aqui é melhor a gente fazer posição por posição, e daí a gente consegue ter uma boa análise de posição desse ano com a posição do ano passado, e a gente pode até dando se tá melhor, se tá pior por posição, e a gente tenta chegar aí numa conclusão final, se possível, né? Vamos começar com quarterbacks então, uma posição que não mudou, continuamos com Brady, Garoppolo e Brissett. A grande questão aí, Sidney, é que Brady continua igual, vinho até um pouquinho melhor, pelo que ele está mostrando em números nos treinos até agora, mas é Garoppolo e Brissett com um ano a mais, o Brissett principalmente, após o seu primeiro ano. Experiência faz diferença na NFL, então acho que isso, eu já diria que isso já deixa o grupo um pouquinho melhor, só pela questão deles já estarem jogando, eles já terem passado por temporadas na NFL. Concordo plenamente com você, já que não houve alteração de peças, né? São os mesmos jogadores que estavam aí no passado, dá para falar que um ano a mais de experiência pesa bastante na NFL, então todos eles têm um ano a mais de experiência, e isso é muito mais importante para os mais jovens, né? Como o Garoppolo, principalmente o Brissett. Então, comparando assim, 2016 e 2017 de cara, dá para falar que o grupo é melhor, porque são 3 bons jogadores que os 2 mais jovens têm um pouco mais de bagagem. Mas aí a gente pensa duas coisas aqui, ó. Brissett nos treinos já tá mostrando que evoluiu, que tá mais maduro, tá tendo treinos melhores. Agora o Garoppolo tá tendo treinos bem estranhos, bastante interceptações aí, quase todos os dias de training camp ele tá tendo mais de uma interceptação. Será que isso não mostra que ele tá pior do que o ano passado? Eu acho que não, porque assim, não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer com o Garoppolo em treinos, né? Já houve anos aí, desde que ele entrou no time, que ele sofreu um pouco nos treinamentos, mas quando entrou em campo nos jogos de pré-temporada, mesmo jogando sem os principais recebedores, sem a principal linha ofensiva, ele foi bem.
E quando ele jogou também ano passado na temporada regular, ele foi muito bem. Então, assim, eu não daria uma proporção muito grande a essas interceptações. Lógico que é ideal que o cara não sofra nos treinos, né? Que ele mostre que evoluiu. Por exemplo, o Brissett tá mostrando que evoluiu. E o Garoppolo deu uma empacada, digamos assim, nesses treinamentos desse ano. Mas eu acho que é cedo pra gente dizer que isso significa uma queda dele. Eu acho que é bom a gente esperar o desempenho que ele vai ter nesses jogos de pré-temporada aí para fazer uma avaliação mais atual. E eu coloco 2 fatores aí que podem não ser tão claros, mas pode fazer diferença. Que ele tá enfrentando uma secundária melhor, com Gilmore ali, com o Rowe se mostrou jogando muito melhor, então ele tá enfrentando uma secundária melhor. E uma outra coisa que a gente nunca sabe em treino, Sidney, qual que é a situação que estão dando para ele. Por exemplo, podem falar que a maioria das vezes estão forçando ele a trabalhar situações que ele trabalhou mal ano passado, por exemplo, onde ele precisa evoluir. Tipo, Garoppolo, você está em 2-minute warning, sem tempo para pedir e precisa marcar o touchdown para vencer o jogo. Às vezes essa é a situação, e aí ele está forçando bola, por exemplo. Essas informações nunca chegam, né? Então, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas pode acontecer também. Eles podem estar trabalhando, forçando um pouco ele nesses passes aí, é onde ele tem mais dificuldade também, né? Pode ser, sim. A gente já viu jogadores dos Patriots falarem que nenhum jogo é tão difícil quanto o treinamento que o Belichick coloca para eles. Porque a ideia é justamente essa, é você dificultar o máximo no treino para que eles não se surpreendam na hora do jogo. Eu concordo que ele pode estar sendo colocado em situações difíceis, e treino também tem uma coisa que às vezes ele acentua um pouco mais a sintonia, né? O entrosamento com os wide receivers. Por exemplo, tem várias situações de treino que é o chamado 1 contra 1. Não tem OL, não tem DL, é só o quarterback, o recebedor e o cornerback adversário. Então nesses casos eu acho que depende muito da sintonia do cara com o quarterback. Se o cara fecha a sua rota ali logo de cara, você tem que entender para onde o quarterback quer que você vá, e é mais fácil você ter isso com um cara que domina esse ataque há tantos anos como o Brady do que com o Garoppolo, que querendo ou não ele não tem a mesma quantidade de repetições por treino que o Brady tem. Então é natural que o desempenho dele seja um pouco pior nesse sentido, mas como eu disse, eu acho que não é nada a princípio que a gente se preocupe, não. Então, pra gente ter uma avaliação de quarterbacks, ficamos aí, os dois concordam que estamos melhores que o ano passado, né? Sim, sem dúvida. Acho que é mesmo jogadores, mas com um pouco mais de bagagem. Running back, Sidney. Aqui o negócio muda um pouco, porque a gente tinha o Blount ano passado como principal running back. Continuamos com o Wyatt, continuamos com o Lewis, continuamos com o Bolden ali, mas o principal running back, o cara que carrega ali o Blount, não está mais. No lugar dele a gente pegou o Gillislee e o Burkhead. 2 caras novos que com certeza, Sidney, comparados aí com o que, vamos dizer, a capacidade que o Blount, até onde o Blount pode entregar, esses 2 caras novos são bem mais talentosos. Principalmente o Burkhead, é um cara que eu tô pegando no pé, mas que tenho que ser justo aqui, todo mundo tá falando muito bem do Burkhead nos treinos até então. Falando que ele é muito versátil, que ele realmente serve para trabalhar nos 4 downs. Então, pelo menos no talento, parece que a gente tem um grupo melhor de running backs esse ano, né? Eu acho assim, a principal dúvida que eu tenho para esse grupo de running backs em comparação com o do ano passado são aquelas situações de poucas jardas e de goal line, né? Que a gente sabe que o Blount em 2016 ele foi sensacional nisso aí, conseguiu muitos touchdowns, conseguiu conversões importantes de descidas para poucas jardas, que é uma área que ele sofreu demais em 2015, a gente criticava muito aqui, porque se era corrida para 2 jardas, ele só conseguia 1, mas ano passado ele deu conta do recado, mas a gente só vai sanar essa dúvida se esses caras vão conseguir ser esses caras de poucas jardas assim, nos jogos, né, quando começarem. A princípio, antes da bola rolar, eu diria que a gente melhorou, porque eu concordo com isso que você falou, eu acho que a gente perdeu o Blount, mas trouxe 2 caras que são versáteis. A gente sabe, por exemplo, quando o Blount estava em campo, a defesa sabia que não vinha jogada de passe para ele, que ele no máximo ia bloquear o passe e ele ia correr com a bola. Os outros running backs que a gente tem, o Dion Lewis, o James White, eles fazem isso, o Blount não fazia. Agora a gente trouxe 2 caras que podem fazer isso também. Então, assim, para a defesa adversária, esse ano ela vai olhar para o backfield dos Patriots, vai ver ali o Burkhead, ou o Lewis, ou o White, ou o Gillis, qualquer um, e a defesa vai ficar em dúvida se esses caras vão correr ou vão lançar. Então, acho que só isso, por você ter jogadores capazes de fazer várias funções, eu diria que a gente melhorou no geral.
Eu até falo que eu ainda não consegui me definir se o Blount foi bem o ano passado ou se a melhora da OL fez ele ir bem. A gente não vai conseguir definir porque o Blount não tá mais aqui. Eu só tenho uma dúvida, eu também acho, a princípio eu tendo a dizer que o nosso grupo de running back está melhor. Eu só não vi ainda eles jogarem, eu só não vi, no papel eles trazem todos esses extras de que a gente falou, mas ainda eu não vi eles se encaixarem nesse time, com essa OL nossa que o interior, a gente já vai falar dela, mas o interior tende a sofrer um pouco, então... Eu tendo a dizer que a gente tá igual, porque eu ainda não vi esses caras a jogar. O que você acha? Dá pra falar assim, pra gente resumir, dá pra falar que no potencial é melhor. O grupo é melhor do que no ano passado. Se esse potencial vai ser atingido, daqui a algumas semanas a gente vai ter essa resposta. É uma ótima. Porque se realmente se entregarem o que prometem, a gente tem sim um grupo melhor do que de 2016, né? Próximo aqui, Sidney, wide receivers. Esse provavelmente é o mais fácil de se analisar. Basicamente o grupo é o mesmo. A gente só trocou o Floyd, que veio ainda no meio do ano ali, meio estranho, por Brandon Cooks, que está sendo a sensação das bolas aéreas dos Patriots nesse training camp e nos treinos até aqui. Não tem o que dizer. E ainda por cima tem o Mitchell... em seu segundo ano, com mais experiência, acho que não tem nem o que falar que esse grupo é bem melhor que o de 2016, né? Exato. É tão empolgante a situação desse grupo que várias pessoas lá dos Estados Unidos mesmo falam que esse talvez seja o melhor grupo de wide receivers que o Brady já trabalhou. A gente sabe que em 2007 a gente tem lá o Randy Moss voando e tudo, mas olhando como um grupo em geral, com a qualidade de vários jogadores, com capacidade de contribuir, talvez esse seja realmente o melhor grupo que ele já pegou até hoje. Ele pega esse grupo numa idade um pouco avançada, mas a gente sabe que ele está jogando em altíssimo nível, né? Como ele terminou ano passado e começou os treinos esse ano. O Brandon Cooks é uma adição incrível em termos técnicos, assim, não tem o que discutir, ele é um dos jogadores mais rápidos da NFL. Nesses treinos agora em conjunto com o Jaguars, a secundária do Jaguars, os jogadores estavam dando entrevista falando que a gente sabia que tinha que preparar o fundo do campo, né? Guardar o fundo do campo por conta da velocidade do Brandon Cooks, e mesmo assim ele conseguia ganhar da gente. Tinha várias jogadas que ele estava 5 jardas atrás da defesa. Então é incrível a velocidade dele e a gente até discutiu muito aqui o que isso vai trazer para os outros jogadores também, né? E o Mitchell, que foi o outro que você falou, eu acho que ele foi o primeiro wide receiver que clicou com o Brady já no seu ano de calouro. A gente viu vários wide receivers chegarem como promessas draftados e não funcionarem, não conseguirem entrar em sintonia com o Brady. O Mitchell foi o único em muito tempo que conseguiu isso. Então realmente é uma unidade que empolga bastante para esse ano. Para não ser injusto aqui, Chris Hogan também, mais um ano de Patriots, acostumando com o elenco, com o sistema, com o Brady. Sem dúvida, esse elenco de receivers é bem melhor. Não bem melhor, mas é melhor do que 2016, pelo menos. Um grupo que é sempre complicado de analisar, Sidney, antes de ver os jogos acontecerem, são os linhas ofensivas, porque em training camp, em treino, eles sempre não vão soltar os caras 100% ali, porque é uma posição que é fácil de se machucar, então nunca sai muita informação dos linhas ofensivas até chegar a pré-temporada, até chegar a temporada normal. Porém, é basicamente o mesmo grupo que a gente tinha no ano passado, então aí eu coloco essa adição da experiência, igual a gente falou do Garoppolo, do Brissett. E a diferença aí, Cid, né, que a gente sempre, o ano passado pelo menos, a gente teve reservas pro meio da linha e não tinha muito para as pontas. Esse ano vieram 2 caras que, em tese, são reservas para as pontas. Então eu tendo a dizer que está ligeiramente melhor do que o ano passado. Eu concordo com essa análise sua. A gente tem um pouco mais de profundidade na posição de tackle, né, que era um medo muito grande que a gente tinha no passado. Se o Solder ou o Cannon caíssem, não teríamos ninguém para o lugar deles. Esse ano a gente tem 2 caras. Esses caras vão substituir a altura? Não tem como falar agora. A gente não vê esses caras em campo. Eles vão ser muito testados na pré-temporada. Pode ter certeza que a gente não vai ver tantos snaps assim de Solder e Cannon. Vai ser o momento de aproveitar para ver o Garcia e o McDermott. Mas eu concordo com você. Eu acho que o pessoal do meio da linha, o pessoal mais jovem ali, o Shaq Mason, o Andrews, que mostraram um serviço incrível, como extremamente jovens, eles estão com mais bagagem, estão com mais entrosamento, que é uma coisa que a gente esquece também, que linha ofensiva precisa de mais. Eles têm que fazer ajustes ali na hora, depois do snap, inclusive, dependendo da rotação da linha defensiva. Então, um ano a mais de entrosamento faz muita diferença. E temos reservas para as pontas. Então, eu acho também que a posição deu uma ligeira melhorada.
Duas coisas aí, como você disse, não é só evolução, não é só a experiência individual do OL, e sim jogar junto faz muita diferença. E pra mim aí vai ser o ano 3 aí, que é o ano de tirar a dúvida com o Cannon. Que teve um ano horrível, teve um ano maravilhoso, e vamos ver quem vai ser o Cannon no terceiro ano agora. Eu espero que ele seja o Cannon de 2016. Tight end, Sidney. A gente já falou aqui semanas atrás da nossa preocupação que a gente tem com esse grupo de 2017. E lembrando que em 2016 a gente tinha Gronkowski, tinha Martellus Bennett, tinha o Derby, que foi envolvido naquela troca que a gente não conseguiu engolir até hoje. E esse ano a gente tem basicamente Gronkowski, Dwayne Allen, Langle, O'Shaughnessy, Hollister, nomes que ninguém sabe direito quem é. Eu tendo a dizer que esse grupo sim é pior do que 2016. A comparação de 2016 e 2017 na posição de tight end, dela se resume basicamente a uma peça, né? É a substituição de Martellus Bennett por Dwayne Allen. Se você compara individualmente esses dois jogadores, não tenho dúvida também que pioramos. Eu acho o Martellus Bennett mais tight end do que o Dwayne Allen. A gente falou muito aqui no passado do Bennett, como a expectativa se concretizou dele, né? Dele ser um jogador completo, que bloqueia, que recebe. E ele foi jogado na fogueira, digamos assim, de ter que substituir o Gronk e jogar sozinho, né? Quando o Gronk se machucou, e passou na prova. E é um medo que a gente tem, por exemplo, do Dwayne Allen, que é o nosso atual tight end. A gente não sabe como ele vai se comportar se por acaso ele precisar ser o cara da posição. Então, assim, um no outro, avaliando friamente, a gente perdeu em qualidade. Por outro lado, esse início do Dwayne Allen, ele é promissor nos Patriots, porque ele está sendo reportado que ele está treinando bem, ele já se tornou um dos alvos favoritos do Brady nesses treinamentos na Red Zone, que é uma das posições em que um tight end é fundamental. Então, assim, vamos ver como é que ele vai se comportar nesses jogos de pré-temporada. Ele deve ser bastante usado, e como é que ele vai se encaixar nesse ataque aí. Mas, a princípio, realmente, eu concordo com você que ficamos um pouco piores. Eu acho que falta uma coisa que você falou do Bennett, que o Dwayne Allen não tem, são as entrevistas do Bennett. Vai fazer muita falta, cara. A gente perdeu isso, o Bennett falando, cara. O Bennett falando é genial. Então falta isso, mas sem a brincadeira, eu acho que a perda do AJ Derby, isso aconteceu durante a temporada do ano passado, a gente não teve o ano inteiro, mas pensando aí no grupo que começou, perder o AJ Derby, ele era um ótimo terceiro tight end ali, que tinha muito para se desenvolver, a gente perdeu ele, e a gente não vê um terceiro tight end dessa qualidade hoje. Mas vamos falar a verdade, se o Gronk ficar saudável, não precisa de mais ninguém de reserva de tight end, porque o Gronk resolve. Então, de novo a gente cai nessa história de o quanto o Gronk vai ficar saudável e vai resolver esse problema dos tight ends. Mas em tese a gente ficou aqui como que estamos piores do que em 2016 na posição de tight end. Bora virar o lado para defesa, Sidney. Defensive Tackles. Outro grupo que continua bem parecido com o do ano passado. A gente perdeu o Anthony Johnson, basicamente só até agora. E teve a adição do Lawrence Guy. Eu acho que a gente não pode esquecer de que o Vincent Valentine teve um primeiro ano muito bom. E vem com mais experiência, mesma coisa que a gente falou dos OLs ali, trabalhando junto com outros caras, ele mostrou uma qualidade muito boa, então eu acredito muito no Valentine esse ano. E o Lawrence Guy parece ser um cara bem versátil, coisa que Belichick gosta, um pouquinho diferente do Anthony Johnson, que era um cara mais seco ali, mais pra ir pra cima. Estamos melhores ou estamos iguais, talvez, né? É um grupo difícil de analisar, eu acho. Eu acho que é exemplo do que a gente fala dos tight ends, a comparação se resume a uma peça, né? A saída do Anthony Johnson e a entrada do Lawrence Guy. Porque os outros são os mesmos jogadores, dá pra gente aplicar aquele raciocínio aqui da experiência com relação ao Valentine, que é um cara que eu tenho expectativa grande com relação a esse cara, vai ter um ano a mais de experiência aí no time. E o Lawrence Guy é um jogador que promete, porque ele veio de temporadas boas no Baltimore Ravens, tem essa versatilidade que você falou, que o Anthony Johnson não tinha, dá pra imaginar assim, que o Guy vai ser usado como o Trey Flowers é usado, às vezes no meio, às vezes na ponta da linha, confundindo a linha ofensiva adversária. Então eu diria que a gente está em viés de alta, digamos assim, né? O Lawrence Guy promete mais do que o Anthony Johnson fez aqui, então eu acho assim, que a expectativa é que o potencial, digamos assim, é de ser melhor do que o ano passado.
Agora, Sidney, um dos grupos que mais mudou, se não o que mais mudou de nome até aqui, que são os defensive ends. Quando a gente olha nome por nome, parece, a gente imagina que não tem erro falar que 2016 era melhor. A gente tinha Jabal Sheard, tinha Trey Flowers, tinha Chris Long, tinha Ninkovic, e esse ano desses nomes só sobrou Trey Flowers. Só que a gente vai ver o ano passado, 2016, esses caras não renderam. O Flowers jogou bem e o resto teve uma temporada normal. Ninguém foi assim incrivelmente. Então, esse ano a gente tem provavelmente Ely, o Derek Rivers, o Detrick Wise, Janelle Grissom, que é um cara que todo ano parece que vai e não vai. Dos nomes que eu falei ali, desses três ali, o Ely, Rivers e o Wise, 2 caras são novatos, que é sempre difícil determinar o quanto esse cara vai virar no primeiro ano. O Willie em seu primeiro ano de time também. É difícil de analisar esse grupo de defensive ends, hein? É muito difícil. Você olhar no papel, não tem dúvida, como você falou. A gente caiu de nível em termos de nome, né? Sheard, Flowers, Chris Long e Ninkovic. Você olhando o que cada um deles fez de melhor na carreira, não se compara com o grupo que a gente tem esse ano. Mas, como você também falou, esses caras não renderam o melhor de suas carreiras ano passado. O Sheard, quando era reserva do Chandler Jones, foi bem melhor do que ano passado, que seria o titular. Chris Long começou voando a temporada, depois desapareceu e no final até que conseguiu ser produtivo. E o Ninkovic teve 4 jogos de suspensão, jogou bem também, mas não chegou a ser aquele Ninkovic, não foi o melhor ano, digamos assim, do Ninkovic. Então esse grupo 2017 ele é bastante mudado e ele é uma incógnita, na minha opinião, também. Porque não tem como você dizer como é que o Wise e o Rivers vão se comportar, por exemplo. E até o Coney Ely, que não é novato, já tem experiência na NFL, a carreira dele foi foi uma montanha-russa tão grande que a gente não sabe qual o Willie que vai chegar aqui. Se é o Willie que foi muito bem em 2015 ou o Willie que foi muito mal em 2016. Então, assim, todo mundo tem dúvidas aí pairando sobre a cabeça deles e por ter tantas dúvidas, eu diria que o grupo piorou um pouco em relação a 2016. No máximo a gente tá igual. Melhor a gente não tá, eu acho, porque a gente ainda não viu esses caras atuarem. Então, igual ou pior, né? Não tem como ser melhor do que isso na avaliação antes da gente ver esses caras jogando de verdade. Exatamente. Grupo de linebackers agora. Tivemos a grande movimentação do ano passado que virou a cabeça de todo mundo, que foi a saída do Jamie Collins. Com isso virou aquela confusão, aquela incógnita de como que seria o time dos Patriots no meio ali, que já não tinha um elenco muito forte. A gente sempre falou aqui que os Patriots precisavam de reserva, e o ano passado a gente não tinha essas reservas a ponto de saber que os caras iam entrar lá e resolver. Aí tivemos a chegada do McClellan, chegada do Van Noy no meio do ano, a saída do Collins. Esse ano o que acontece? Continuou esse pessoal aí, sem o Collins, lógico, e chegou o David Harris. David Harris, Sidney, é um cara que vem para cuidar mais ali do meio, para cuidar mais ali, de repente, de uma cobertura, cuidar mais de um jogo corrido, e isso dá uma disposição, dá uma liberdade pro Hightower ir para cima, fazer o que ele sabe fazer, que isso já dá uma outra visão aí desse grupo de linebackers, né? Só a chegada do Harris já faz isso, né? Eu concordo. Eu acho que só a chegada do David Harris já torna esse grupo melhor do que o ano passado. Ele é um cara que vai atuar mais pelo meio, como você falou, e ele vai ajudar demais o Hightower em dois sentidos, na minha opinião. Um é preservando o Hightower, porque o Hightower, em todas as temporadas que ele jogou nos Patriots, ele perdeu jogos por contusão. Então, quando houver necessidade, você não vai precisar jogar o Hightower 100% dos snaps, porque você não tem ninguém para botar no lugar dele. Agora você tem o David Harris. E você pode jogar, e quando os dois jogarem juntos, né, na defesa, ele pode dar liberdade para o Hightower atuar em outras posições. A gente sabe que o Hightower é muito bom no pass rush, então a gente agora tem a segurança de ter um cara ali no meio para soltar o Hightower para ir atrás do quarterback. Então eu acho que o David Harris ele traz uma dinâmica aí para a defesa que só isso já torna o grupo de linebackers melhor do que o do ano passado. E aí, Sidney, pensando nesse depth aí, nos caras que tem para substituir, para rotação, a gente tem o McClellan e o Van Noy, que tiveram momentos bons no ano passado, e que esse ano vem no segundo ano, já entendendo melhor o esquema, como a gente já repetiu várias vezes aqui.
Tem o Elandon Roberts no seu segundo ano, que muita gente está falando que o Elandon Roberts é um cara para se destacar nos próximos anos, que quanto mais crescer, vai ajudar também nesse grupo de linebackers. E tem o tal do Harvey Lang, que é o cara que os Patriots foram lá buscar de undrafted free agent, deram uma grana gigantesca pro cara que a gente nunca viu acontecer e que pelo jeito vai fazer diferença e vai fazer elenco final esse cara, hein? Tudo indica, né? Porque quando você vai atrás depois que passa o draft, os jogadores são livres, os undrafted são livres para assinar com quem quiserem. E os Patriots colocaram muito dinheiro na mesa para garantir que o Lang viesse para cá. Você pode perguntar, se esse cara é tão bom, por que ele não foi draftado, né? Ele teve problemas ano passado, ele foi mudado de posição na universidade, ele já não é um cara tão jovem, assim, ele tem 25 anos, então alguns probleminhas fizeram com que ele caísse um pouco no draft. Mas ele parece que nos treinos está mostrando que esse investimento nele foi bem aplicado, digamos assim, está treinando bem. E o Elandon Roberts está se transformando numa máquina contra o jogo terrestre, né? Ele já mostrou que essa é a principal função dele ano passado, foi bem, né, em parando corridas. Esse ano nos treinos ele está sendo responsável pelos principais tackles, digamos assim, nos treinos, né? Os tackles que mais chamam a atenção pela intensidade, digamos. Então esse grupo de linebackers eu concordo que está melhor do que do ano passado. Mais um grupo, Sidney, que acho que não tem nem muito o que discutir, está melhor que 2016, que são os cornerbacks. Talvez, se tivesse acontecido do Butler ter saído e tivesse ficado só o Gilmore no seu primeiro ano com o Rowe, talvez a gente até poderia pensar aqui numa possibilidade de não estar tão melhor do que 2016. Mas com o Butler ali, o Rowe jogando do jeito que tá, e o Stephon Gilmore mostrando que é o Gilmore que a gente precisa, não tem como, porque além disso tem Jonathan Jones jogando melhor, o Coleman jogando melhor. Eu acho que não tem erro, esse grupo é melhor do que 2016, para mim, sem dúvida nenhuma. Concordo, esse grupo melhorou em 2017, a chegada do Gilmore, né, elevou um grupo que já era bom, ele é um dos melhores corners da NFL, está mostrando isso no treino. Aliás, em todo treino se fala que Malcolm Butler e Gilmore saem do campo como dois dos melhores jogadores daquele dia de treinamentos, todo dia. Os caras estão jogando muito bem. Hoje mesmo contra os Jaguars desviaram muitos passes. Então, assim, é uma secundária que a secundária nossa ela está no nível das melhores secundárias da NFL. Vai ser bem complicado completar passe contra esse time. E o que a gente falou aqui semana passada, o Eric Rowe, que a gente disse que ele precisaria se adaptar ao slot para conseguir ser titular, digamos assim, né, desse time, ele tá treinando o slot, tá treinando bem. Para quem lembra, ano passado a gente tinha o Rowe jogando mais na lateral e o Logan Ryan jogando por dentro. Esse ano com Butler e Gilmore, o Rowe foi forçado para dentro e ele tá treinando bem nessa posição. Provavelmente vai ser o terceiro corner quando for necessário 3, né, no níquel. Então, assim, melhorou bastante essa secundária. Tô muito ansioso para ver se essa galera junta em campo. Só falta o Sarge Jones crescer, porque pelo jeito ele vai fazer elenco final de novo. Esse cara dá trabalho, hein? Safety, Sidney. Mais um grupo que é basicamente o mesmo, se não for o mesmo, né? Acho que é o mesmo. A diferença aí, então, a grande diferença é a evolução que o Jordan Richards vem mostrando nesse training camp, vem fazendo treinos muito bons, interceptando bolas, desviando bolas, mostrando uma agressividade que a gente não via nele e que tava na hora, né, cara? A gente falou bastante aí do que quanto precisava o Richards aparecer, pelo jeito ele acordou pra vida, né? A gente contava só com o Duron Harmon como terceiro safety, assim, que sempre contribuía. O Richards não assumiu esse papel que a gente achou que seria dele quando ele foi draftado. E realmente, esse ano ele parece que veio ciente de que ele precisa fazer uma temporada que poderia ser a última chance dele. Tá treinando muito bem. Foi um dos jogadores que o Bill Belichick fez questão de nomear no início do training camp, elogiando a evolução dele, elogiando como ele tinha realmente estava contribuindo nos treinos para a defesa. Então, assim, mantendo-se o grupo e com mais um cara evoluindo assim ao ponto de contribuir, eu concordo que tivemos um leve melhor aí na posição de safety. E sem contar que tem o tal do Kenny Moore, segundo ou terceiro, não lembro agora se ele é o segundo filho ou terceiro, que tá se despontando também, fazendo treinos bons, que pelo menos aí se bobear, garante um practice squad aí, que também é mais uma adição para caso precise, jogador novato aí fazendo um bom training camp também. Special Teams, Sidney. Temos aí, eu considero um dos melhores grupos de Special Teams da NFL.
pensando aí não só nos kickers, mas no Cardona, que é sempre muito bom nos snaps, Nate Ebner, King, Slater, que são ótimos ali na cobertura dos chutes. Para mim é um dos melhores grupos de special teams que tem na liga. Acho que a grande questão é descobrir qual Gostkowski que a gente vai ter. O Gostkowski normal, o senhor automático, ou aquele meio estranho do ano passado que errou uns chutes malucos, né? A gente bateu muito do Gostkowski no passado, né? Desde aquela final de conferência lá em Denver, em 2015, que ele não é o mesmo cara, vem errando chutes. Vai depender muito dele também. Se ele aprumar o pé, digamos assim, né? Colocar o pé na forma aí e voltar a ser aquele Gostkowski que tantos anos foi uma segurança para nossos special teams, é o mesmo grupo que está aí, então é um dos melhores, assim, permanecemos com nível alto. Uma coisa só que acho que a gente devia começar a olhar com atenção é essa lesão do Matthew Slater, né? Que ano passado ele já perdeu jogos por lesão, e esse ano ele não está treinando. Começou treinando, machucou e saiu, já faz vários treinos que ele não comparece. Então é bom ficar de olho porque ele é talvez o principal nome desse grupo aí de chutes e punts, né? Terminamos aqui então, Sidney, de fazer nossa análise posição por posição, e o negócio é bom, né? Porque só tight ends e defensive ends que a gente chegou numa conclusão que está igual ou pior do que o ano passado. O resto ou está igual ou melhor. Então, definitivamente, no geral, esse time é melhor que 2016, né? Sem dúvida, é um time melhor, um dos melhores times. Há quem diga que é o time com mais profundidade, assim, em termos de ter bons jogadores para todas as posições que o Bill Belichick já pegou em New England. A gente tem ótimos jogadores, tem reservas muito bons em todas as posições. Então, é um time que no papel ele sem dúvida é melhor e é um dos melhores times que a gente já vai ver, que a gente já viu com a camisa dos Patriots. Ok, então me traz uma pergunta aqui então, Cid. Se no ano passado a gente foi campeão do Super Bowl, perdendo 2 jogos, e esse ano a gente tem um time melhor, 19-0 vem? Cara, como se fala nisso, né? Isso aí virou uma espécie de obsessão para quem acompanha os Patriots desde aquele ano 2017, né? Que o time fez a temporada regular invicta e perdeu naquele fatídico Super Bowl 42. Cara, eu diria a você o seguinte, impossível não é, porque o time é muito bom, é o time do ano passado com reforços, assim, como você falou, então não é impossível. Eu acho difícil porque a NFL é um campeonato muito competitivo, né? Tem muitos fatores que envolvem, não é só... Além de todos os times terem jogadores de altíssimo nível, tem coisas extra-campo que entram na jogada. Por exemplo, lesões são capazes de tirar qualquer time desse do trilho. A gente viu o time da gente de 2015, que era muito bom, e foi devastado por lesões, chegou praticamente sem ter que colocar em campo na final da conferência contra Denver e perdeu. Mesma coisa em 2013, também contra Denver, chegamos com um time destroçado por lesões. Então, são coisas externas que influenciam. É possível, se esse time ficar saudável, é possível. Agora é muito difícil você não perder nenhum jogo nessa temporada. E tem o jogo em si, né? É difícil explicar isso, mas são 2 times, são 22 jogadores, tem a situação, tem a emoção, tem o momento, tem a decisão do técnico, que tem que tomar a decisão de uma hora para outra e ele pode tomar a decisão errada ou não. É muito fator, como você disse. Se fosse só isso, não precisava ter campeonato, né? A gente pegava os elencos, via lá tipo Maiden lá, o overall de cada um e falava quem que era o campeão, mas não. É um jogo, é um esporte, então entra... É óbvio que ter um elenco bom te deixa mais preparado para isso. Por isso que, como você falou, não é impossível, eu não acho até difícil. Eu vou a mais, eu não acho nem difícil acontecer, mas não acho fácil, não acho que dá pra cravar, os Patriots têm um time incrível, a gente vai fazer o 19-0. Até porque tem, como você começou falando, tem já essa maldição, vamos dizer, esse negócio na cabeça de todo mundo de ter perdido o Super Bowl e não ter conseguido a temporada invicta, que vai pesar com certeza se for chegando, vencendo e chegar cada vez mais perto disso. Pode falar. Agora eu acho assim, o peso da invencibilidade é uma coisa que eu não queria para esse time nos playoffs.
Eu queria que esse time terminasse a temporada 15-1, digamos assim, com a melhor campanha da AFC. A gente sabe que em 2007, os jogadores falam, isso pesou muito, aquele time foi caindo de desempenho, foi conseguindo ganhar os jogos ali no talento no final, os últimos jogos foram mais apertados do que os do começo da temporada, e foi um peso muito grande sobre o time chegar invicto, né, não perder nada. Eu queria que eles não tivessem essa preocupação, porque por mais que o Bill Belichick chegue lá e diga, olha, isso não importa, o que importa é o próximo jogo e tal, esses caras vão ser bombardeados pela imprensa, vão estar ouvindo isso todo dia, se eles ligarem a internet vai estar lá, campanha invicta, então é uma distração que eu não queria que esse time passasse por isso. Não quero que o time perca, óbvio, mas se puder chegar em 15-1 na temporada regular, eu tô achando bom. Pois é, e dá o boost a mais pro adversário, né, cara, de saber que, não, peraí, o que pode ser maléfico pros Patriots vira benéfico pro cara do outro lado, né, que tipo, que tá ali pra acabar com essa história. Eu concordo com você, 15-1 pra mim tá tranquilo. E o Bill Belichick, uma derrota é muito bom pra ele no sentido de que ele usa aquilo ali para cobrar mais ainda dos caras. A gente já sabe que ele cobra demais, mas toda vez que tem uma derrota, principalmente quando o time vai mal, ele aproveita aquilo ali e transforma aquilo em motivação. É como se ele ganhasse mais autoridade ainda para cobrar dos caras pelos erros, entendeu? Então, assim, muito se aprende com a derrota quando você tem um Bill Belichick como técnico. Então, até isso pode ser benéfico no sentido de você mostrar pro cara que ele sempre tem o que corrigir, o que melhorar. É lógico, e se for pra perder, que perca na temporada regular e não nos playoffs, é o que a gente sempre fala. Exato. Bom, sem dúvida, é um time melhor. É um time que vai dar gosto de ver. Eu espero realmente que esse Patriots funcione, que esse Patriots encaixe, que vai ser incrível de ver esses caras jogando junto. Principalmente esse ataque aéreo promete muita coisa. E a gente quis puxar esse negócio do 19-0 aí. Quem ouve a gente faz tempo, né, Sidney, sabe que, principalmente nós dois, a gente é muito contra essa história. Mas a gente quis puxar isso no programa porque no Twitter, no pessoal mandando, já se fala muito disso, né, cara? Só pela questão, a temporada nem começou e já se fala muito disso. Então, se acontecer, ótimo, mas vamos deixar rolar. Eu tô na sua. Perde um jogo na temporada regular, acaba com essa história, ser campeão do Super Bowl é muito melhor do que qualquer outra coisa. A gente quer repetir o bi e é isso que vale, né, cara? Exatamente. A questão é a última vitória. Você tem que ganhar o último jogo da temporada nos playoffs. É isso que importa. Quantas derrotas você tem antes, isso aí ninguém vai se preocupar com isso se você for campeão. Bom, então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Sidney, quinta-feira, o programa tá saindo na quarta, então amanhã já tem jogo, finalmente, Patriots e Jaguars. Pra você que não assiste pré-temporada, assista. A gente vai soltar um texto aí dando 5 pontos aí pra ficar de olho, mas tem muito mais coisa a ficar de olho. Tudo que a gente vem falando aqui, esses jogadores secundários, quem briga por vaga no elenco, acertos aí no lugar do Ninco, tem muita coisa que vale a pena assistir jogos de pré-temporada, não olhando o placar, mas olhando coisas aí que vão fazer esse Patriots ir pra temporada regular, né? Exato. Não entrem nesse hype de algumas pessoas que pré-temporada não vale nada, que o jogo é ruim. São caras que estão dando a vida para conseguir uma vaga no elenco ali, gente que talvez seja a última chance que eles têm de entrar na NFL. Então, assim, a dedicação é impressionante. Se por um lado, às vezes, não é um primor de técnica, vale pelo esforço da galera. E é uma oportunidade, principalmente, da gente ver os recém-chegados, né? E principalmente os recém-draftados vão ser muito utilizados nesses jogos, então é uma oportunidade boa da gente ficar conhecendo os novos Patriots aí. Não deixe de acompanhar com a gente esse jogo. Pois aí eu faço o convite de novo para você vir com a gente no Twitter. O site vai continuar colocando textos antes, colocando textos depois sobre o jogo, mas durante o Twitter ali a gente tem tempo, tem o período do jogo inteiro para discutir detalhes, falar de jogadores, falar de posicionamento. Garanto para você que se você seguir a gente durante o jogo no Twitter, você vai gostar. Se você procura um negócio mais aprofundado, você vai encontrar ali no nosso Twitter do Patriotas. Então, de novo, @NEPatriotas. Sidney, então voltamos semana que vem para falar desse primeiro jogo de pré-temporada e ver quem se deu bem e quem se deu mal dentro de campo. Abraço, cara. Um abraço, galera. Até semana que vem. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream.
When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.